criança, né? Primeiro, a gente passar rápido sobre a síndrome de alienação parental. Sobre essa síndrome já está bem definida, né? Quem iniciou o estudo claramente foi Gardner, em 1985, sujeito, inclusive, que era psiquiatra, e ele foi abusado. Ele sofreu alienação, abusado não sexualmente, abusado como tendo sido alienado parentalmente. Se suicidou anos depois dessa tese. E a facadas. Né? Uma pessoa se suicidar a facadas é uma coisa... Suicídio já é difícil, né? E essa síndrome é uma síndrome bem definida, já temos lei, graças a Deus. Porque a criança, mesmo quando não é abusada, quando são implantadas falsas memórias, a família passa já a ser vítima. Ela já sofreu o abuso. Mesmo que não tenha sido abuso social, físico, sexual, ela sofreu um abuso psicológico. Toda a família é lesada. Quem implanta, aqui o foco da minha palestra são as falsas denúncias, né? O que é muito comum. A gente chega, existem estatísticas que 80% a 90% das falsas denúncias partem das mulheres. Né? E a primeira coisa que as mulheres, quando estão com algum problema com seus ex, é a parte sexual. Acusa, e é uma acusação muito grave, né? E de difícil prova ou não provar, né? Também. Você contestar isso. Então, a síndrome de alienação parental é uma síndrome já bem conhecida, onde um dos cônjuges, um dos progenitores, influencia a outra parte, de tal forma que a expressão é uma criança órfã de pais vivos, é muito utilizada, porque ele se torna uma criança que, ou tão influenciada pelo pai ou pela mãe, passa a deletar o outro da sua vida, né? É como se não tivesse mais pai ou mais mãe, né? Agora, como é que eu vou diferenciar? Existem algumas características que nos levam a suspeitar de falsa denúncia. Eu como perito, doutor Fabrício como promotor, doutora Simone como juíza, né? Cada agente, doutora Glícia, são alguns fatos que nos levam a crer que aquilo ali é uma falsa denúncia. E eu vou contar depois alguns casos também. No abuso sexual real, quando você faz a oitiva da criança, ela lembra exatamente do que ocorreu. Exatamente. Ela não precisa de ajuda de ninguém. Ela vai chegar para você e vai falar: olha, tio, ou olha, tia, ou olha, senhor, senhora, aconteceu isso, meu pai chegou, minha mãe chegou, fez isso, minha tia, minha avó, mas geralmente aqui é em relação ao ex-cônjuge, né? O filho programado, ele não viveu aquilo. Se você começar a perguntar detalhes, ele não repete. E isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, né? Porque tudo bem que o abusador sexual, todos nós temos raiva, então, exatamente por isso que a gente tende a condenar, né, sem julgamento, sem produção de provas exatas. Você, a partir do momento que aquele cara abusou, você já olha com outros olhos. Principalmente quando é uma criança de tenra idade, né? Então a revolta é grande, apanha desde o início. As informações também que um menor e a criança transmite tem credibilidade por causa dos detalhes, é o que eu tinha falado. Ela te conta detalhes, tio. Vou contar um outro caso. O pai mesmo, da menina, uma menina de 7 anos, tinha uma irmã de 5 anos. Essa foto até eu mostrei no abuso sexual lá, na palestra lá no auditório. Falou: tio, meu pai, toda noite quando minha mãe vai trabalhar, ele chama e faz isso, faz aquilo, ele me vira daqui, chupa dali, manda eu fazer, manda eu chupar, manda eu lamber, ele me lambe. E sai um negócio estranho do pinto dele, que
sabe, tia, ele gosta de jogar em cima da gente. Ela conta detalhes, tem um cheiro, isso aí até nós vamos falar. Detalhes que a criança, onde tem a implantação de falsas memórias, não consegue, né? Então, os conhecimentos... E outra coisa, a criança abusada sexualmente tem um conhecimento sexual impróprio para a idade. Tá? Ela tem um desenvolvimento sexual, ela te fala sobre ereção, ejaculação, sabor do sêmen. Essas meninas falavam. Tio, tem um cheiro ruim. Ai, parece água sanitária. Ai, tio, parece... Ela te conta detalhes. Isso aí é toda criança que sabe falar e você consegue penetrar no mundo dela, né? Eu tenho mais facilidade porque eu sou pediatra. Todos os postos de EML que eu trabalhei, por conta própria, não dependendo do estado, eu fiz um cantinho das crianças. Eu boto mesa com cadeira de plástico, um muralzinho que elas desenham, tem tudo ali, tanto para quando elas são examinadas ou inquiridas, quanto quando vão com a mãe, né, vítima de violência, né? Já a criança que tem a falsa denúncia, ela não tem. Se você perguntar a ela, vem cá, como é que o teu pai, o abusador ou a abusadora, como é que era? O que ele fazia direitinho? Você viu alguma coisa? Você, assim, ela não sabe, ela não tem nenhum detalhe desse. Ela vai te relatar o que foi passado para ela te relatar. É aquela falsa memória, porque geralmente ele não chega, que implanta a falsa memória na criança, ele não explica detalhes, ele não dá detalhes. Até porque ele não lembra desses detalhes por estar implantando mentira, né? Costumam aparecer indicadores sexuais na pessoa, na criança abusada. Condutas voltadas ao sexo, conduta sedutora com adultos, jogos sexuais precoces impróprios com semelhantes, né? Geralmente reflete muito no sexo oral. Agressões sexuais a menores que ela e masturbação excessiva. A criança que é abusada sexualmente, e quanto mais tenra a idade ela cresce, pior são esses comportamentos. Ela demonstra comportamentos incomuns para a faixa etária, né? Uma criança de 5 anos, a gente vê sabendo coisas que muito adulto não sabe. A erotização do meio, não, ela é abusada. Então, ela brinca porque é agradável para a criança às vezes. É agradável. Ela não entende que aquilo é certo ou errado, que ela está sendo abusada. Porque o adulto, ele coloca aquilo como uma coisa prazerosa, quanto mais tenra a idade. Tem um outro caso que esse me deu um problema grave. Eu estou respondendo processo no CRM, respondi processo administrativo, de 2 crianças de Araruama, vou citar porque eu não estou citando nomes, que ficaram com o pai no final de semana. Veio apavorado para mim, por quê? Ao dar banho na menor, era uma menina eram 3 crianças, mas na verdade, um menino e 2 meninos. A menorzinha, de 2 anos, chegou para a tia, quando o pai nem dava banho na menina. E, doutora Cátia, desculpa, mas ela chegou dando banho na menina e falou: tia, faz o que o tio fulano faz comigo, quando eu tomo banho. Aí a tia, o que ele faz? Ele faz assim, ó, em mim. É bom, tia. Aí ela já ficou meio, será que é quando lava e tal? Quando foi trocar a fralda, a menina, pior, chegou para ela e falou assim: tia, faz o que o tio fulano faz para mim quando eu troco a minha fralda. Desculpem a expressão que eu vou fazer, mas o quê? Assim, tia, ó. Aqui. Essa criança é abusada e gosta do abuso, por quê? Não entende como abuso. E vai crescer assim. Então, uma criança que vai fazer sexo oral com outra criança, tranquilamente, em tenra idade. Ao mesmo tempo que, quando ela começa a crescer mais, ela já se revolta com aquilo e vai agredir as crianças menores. Então, isso é uma observação que tem que ser feita por quem está envolvido no processo.
Então, por isso que a importância da psicologia, né, da multidisciplinaridade. Isso aí. Então, outra coisa que costuma muito, o progenitor, ou progenitora, quando ele denuncia o abuso sexual, ele sofre. Ele sofre. Ele sofre pelo filho. Ele sofre pela filha. Ele sofre porque aquilo ali está destruindo uma relação. Está destruindo o coração, está maltratando o coração do teu filho, que é o que o doutor Fabrício, todos nós, a maioria que tem filhos. Então a gente sabe que é o amor incondicional. Você preferia o quê? Ai, muito comum. Doutor, eu preferia que fosse comigo. Comigo. Porque isso aí é uma dor tão grande. Eu ver como minha filha está sofrendo. Você descobrir aquilo. Então, o sofrimento da vítima causa sofrimento ao delator, a quem denuncia, ao denunciante. Já quando é falsa denúncia, ele está se lixando. É comum você chegar lá na ML, é outro caso que eu vou contar. Chegou uma menina, 9, 10 anos, e fala tudo. Fulana, conta tudo, hein? Tudo que teu pai faz contigo na sua casa, quando você vai para lá. O que ele faz com você? Ah, doutor, ele passa a mão nos meus seios. Geralmente eles fazem muitos gestos. Passa a mão na minha vagina, nas minhas nádegas. Eu falei, ah, tá. O pai estava preso ali. Eu fiz o exame de corpo de delito. Ele estava sendo transferido para um presídio. Já tinha apanhado, já tinham avisado no presídio que ia chegar um abusador, né? Todo mundo sabe o que acontece. E eu falei assim, espera um pouquinho. Não leva ele não. Pô, doutora, eu falei, espera o pessoal do SEAP. Senhora, a senhora sai, deixa eu conversar com a sua filha sozinha. Por quê? Não vou sair. Eu falei, a senhora vai sair. Eu tenho aqui um representante do Conselho Tutelar e uma policial civil. A senhora vai sair. Ou por bem ou por mal, porque a autoridade aqui sou eu. Minha filha, não esquece de contar tudo que teu pai faz contigo, hein? Aquele safado, aquele isso, aquele aquilo. Aí, fechada a porta, a criança, tio, ajoelhou do meu lado. Pelo amor de Deus, tio, não deixa levar meu pai preso, não. Minha mãe que me obrigou a falar isso tudo. Qual o sentimento dessa pessoa em relação à filha? Em relação a ninguém. Então, a falsa denúncia, o progenitor, o acusador ou acusadora, está se lixando para o que a criança está sofrendo. Ela quer se vingar. Ela quer se vingar. E é muito comum. E geralmente a denúncia é mais no abuso sexual, né? E outra coisa também comum, no abuso sexual real, aquele abusador sexual, ele não tem só um comportamento individual com aquela criança. Geralmente, não abusa de uma criança só, e até da mãe da criança, dos familiares. O abusador, via de regra, ele abusa sempre de outras crianças, ele abusa sempre da mãe. Ele é uma pessoa que agrediu a mãe, fiz besteira de novo. Ele abusa da mãe, ele abusa dos parentes, não só sexualmente, ele é um abusador. Então, você vê reiteradas atitudes de uma pessoa que não é normal. Não são atitudes normais, né? Já o denunciado na falsa denúncia, de repente, geralmente, lógico, isso não é regra. É uma regra, mas sempre é exceção. Mas o denunciado, falsamente denunciado, é uma pessoa impoluta, uma pessoa que sempre foi correta, uma pessoa que sempre cuidou muito bem dos filhos, da esposa, sempre foi uma pessoa... Mas que a partir do momento que ele não serve mais, a esposa não serve mais para ele, ou vice-versa, passa a não prestar. Mas você revendo o histórico dele,
tem por que você achar que aquele senhor ou aquela senhora tem a característica de ser um abusador, né? Então, isso é o que eu falei agora. Seria esperado, no abuso sexual, que o progenitor que abusa de seus filhos pode apresentar outros transtornos em diferentes áreas da sua vida. Já que a denúncia é falsa, não existe isso. Agora, isso tudo é muito bonito aqui, é muito bonito, não vou falar só de mim, mas de alguns peritos que ainda se envolvem nisso. Porque você dá a cara a tapa, ainda mais oficialmente, é muito difícil. Porque, por exemplo, um dos casos que eu contei, eu respondi um processo administrativo, porque eu contraditei um laudo oficial, eu respondo no CRM ainda, porque eu, como